Bom dia para você aqui no nosso encontro diário no Morning Call. Hoje eu tô com o Dan. Tudo bom, Dan? Tudo bom, Mara? Bom dia. Dan, a gente vive uma semana assim de muita expectativa em relação a essa convocação que o presidente fez, a repercussão do texto do WhatsApp, e o Congresso assumindo ali um protagonismo no encaminhamento da agenda de reformas. Como é que você vê isso? Perfeito. Então, Mara, a gente até, eu comentei aqui semana passada, acho que foi até exatamente uma semana atrás com a Vanessa, que realmente o cenário tinha piorado, tanto externo, que a gente vai falar aqui no final da nossa conversa, como no local, de novo, com o embate entre o Congresso e o governo. Desde então, a gente teve, de fato, um período ruim para os mercados locais, para os ativos no Brasil, e um fluxo de notícias um pouco mais negativo. Mas eu diria aí que nas últimas 48, 72 horas, ao longo do final de semana, a gente começou a ver, não vou dizer um encaminhamento, mas uma melhora nesse fluxo de notícias, né? Eu acho que eu estive com alguns gestores, algumas pessoas que estiveram em Nova York há uma semana atrás, 10 dias atrás. Acho que todo mundo viu nos jornais que, principalmente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, fizeram uma rodada de reuniões em Nova York na semana passada, principalmente falando com investidores, e a sensação que dá é exatamente essa sensação que você falou, que é o Congresso assumindo um protagonismo, né? Então, o que a gente ouviu, o que eu tenho ouvido bastante, é que o baixo crescimento do Brasil, essas constantes surpresas negativas de crescimento, começaram a bater em Brasília. Então, só para lembrar, a gente começou o ano com uma expectativa de crescimento de PIB de 3%, essa expectativa foi gradativamente caindo, até de uma forma rápida e acentuada, chegou a bater 2, agora já está perto de 1,5, com muita gente esperando crescimento de PIB só de 1 e ainda com viés de baixa. Né? Não estou dizendo que essa é a minha expectativa, mas a expectativa média do mercado. Uhum. Isso começou a ser sentido um pouco no meio político, ser sentido um pouco em Brasília e no Congresso. Né? Então, a sensação que dá de tudo que a gente tem ouvido na mídia, de tudo que os gestores ouviram em Nova York na semana passada, é de que o Congresso entendeu isso, o Congresso entende qual é a agenda que precisa ser feita para o Brasil entrar nos trilhos de novo e que existe uma disposição de fazer pelo menos o mínimo necessário para o Brasil entrar no trilho, senão a gente vai ter, periga termos crescimento próximo de zero, ou seja, a gente não crescer e termos anos difíceis. E a gente sabe que em política todo mundo pensa em tudo, a gente vai ter daqui a pouco novas eleições, todo mundo está se preocupando com o próprio umbigo. Então a sensação que dá é que, de fato, existe uma busca de protagonismo por parte do Congresso. Isso está sendo, sim, encabeçado pelo Rodrigo Maia, um pouco também pelo presidente do Senado, Davi, e eles vão tentar aprovar uma agenda, pelo menos a reforma da Previdência, a gente acha que com uma economia relevante em 10 anos, e acho que existe também uma queda de braço pela, entre aspas, paternidade do projeto. Acho que o Congresso não quer que os louros caiam na mão do governo, né? Eles querem que fique claro que quem está aprovando é o Congresso, são os deputados, são os senadores. Obviamente que isso vai ser usado para fins políticos e fins eleitorais em algum momento do tempo. Então, eu particularmente, em relação à semana passada, estou um pouco mais otimista, não só porque os preços do mercado no Brasil melhoraram, né? Pegando o Ibovespa, né, o índice da Bolsa Brasileira, chegou a bater 100 mil pontos há um mês e meio, 2 meses atrás. Há poucos dias atrás estava abaixo de 90 mil pontos, chegou a bater 89 mil pontos e alguma coisa. Ontem a gente teve uma alta expressiva do Ibovespa. Eu, de fato, nesses níveis de preço e com esse fluxo de notícias que a gente está conversando aqui, eu estou um pouco mais construtivo com o Brasil. Acho que vai ser um longo caminho, entendo que vai ser permeado por volatilidade, ruídos, não vai ser fácil, as reformas não vão ser aprovadas de um dia para o outro, teremos negociação, o texto principal vai ser alterado, mas eu acho que a gente está num caminho, né? Acho que o que mudou, de fato, é que o governo está perdendo protagonismo. Aí é o que você falou, né? É o parlamentarismo tupiniquim, entre aspas, né? Vão tentar isolar o governo, mas vão tentar tocar a agenda de reformas e ainda existe um bom diálogo, um bom relacionamento
com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Acho que para os mercados isso que é importante. Então, acho que na margem a gente teve uma melhora nesse ambiente político, no ambiente para as reformas. E essa semana você acha que essa recuperação do Ibovespa, você teve uma recuperação do Ibovespa, você teve um fechamento na curva de juros, o que é uma melhora em relação ao que foi a semana passada. Você acha que isso, ao longo dessa semana, tende a se manter, a continuar esse movimento? Eu acho que eu tenho uma expectativa que sim, que a gente continue vendo uma melhora, mas uma melhora errática, né? A gente vai ter dias de alta, como ontem, que subiu mais de 2% o Ibovespa, com alguma realização, mas eu acho que a gente pode sim voltar para uma tendência mais positiva para os ativos do Brasil, mesmo com um cenário externo ainda um pouco mais desafiador, né? Então, acho que, de fato, sim, principalmente para o Ibovespa, para a Bolsa no Brasil. O mercado de juros ainda está muito bem ancorado, com um cenário de inflação baixa, crescimento baixo e um Banco Central muito respeitado, né, com profissionais muito competentes. O dólar, eu acho que já é uma conversa um pouco mais difícil, porque vai depender sempre do que acontece no mercado internacional, e a gente está vendo um movimento de dólar forte no mundo. Está sempre difícil a gente ver uma queda expressiva do dólar, né, uma alta do real, se a gente tem um dólar forte no mundo. Mas eu tenho uma expectativa um pouco mais positiva para o Brasil e para os ativos do Brasil, de fato, nos próximos dias ou semanas, após essa realização de lucros recentes. Mesmo com essa crise política, enfim, essa convocação que o presidente fez para manifestação nas ruas, enfim, mesmo assim você acha que isso vai passar sem grandes impactos no mercado? Eu acho que impacto vai ter, né? Vai ter volatilidade, isso sempre gera ruído, né? De novo, a Bolsa subiu ontem, o índice futuro chegou a subir 2,5% no final do dia. Se hoje cair 0,5%, 0,6%, é um movimento normal, mas acho que as coisas ruins foram sendo precificadas ao longo das últimas semanas, né? Foi o Bovespa cair dos 100 mil pontos para perto dos 89 mil pontos. Então, acho que uma parte dessa piora foi precificada e o que a gente vê é um quadro técnico um pouco mais positivo, né? A gente viu o fluxo do estrangeiro para o Ibovespa foi muito negativo nas últimas semanas, ou seja, o investidor estrangeiro está tirando o dinheiro do mercado no Brasil, ele está cada vez menor, cada vez participando menos, e mesmo os investidores locais, a gente vê que, tirando um pouco de aumento de pessoa física comprando bolsa, os fundos estão bem desalocados, né? Estão com pouca alocação nos mercados. Então, acho que tem espaço, sim, para uma realocação, para uma nova busca por alocações na direção de uma melhora no ambiente no Brasil. De novo, a gente está longe do cenário ideal, a gente tem enormes dificuldades e obstáculos, o crescimento ainda está baixo, o desemprego ainda está muito alto, vai ser um longo e tortuoso caminho até a recuperação. Mas acho que depois que a gente veio aí de quase 6, 7 semanas de deterioração, acho que acendeu uma luz de esperança de que as coisas podem melhorar e o mercado pode voltar para uma ascensão mais positiva. Em relação ao mercado externo, essa briga dos Estados Unidos, principalmente com essa empresa chinesa, né, de tecnologia, que já enfim, tem um impacto forte. O Google já disse que não vai atualizar os Androids nos smartphones deles, que tem um impacto para fornecedores, enfim, de fato é uma briga... A briga é grande essa. Isso vai ter impacto? Já começou a ter impacto? Acho que sem dúvida vai ter impacto. Isso afeta os mercados como um todo. Ontem mesmo, se a gente pegar as bolsas europeias e a própria bolsa americana, os setores mais afetados foram os que caíram mais, né? Então, pegando a bolsa americana, por exemplo, a Nasdaq, que é o índice de tecnologia, caiu muito mais que o S&P 500, que é o principal índice americano, né? A Nasdaq caindo quase 2%, a S&P caindo um pouco menos de 1%, os setores de tecnologia europeus caindo muito. Então, de fato, isso tem impacto. Essa noite a gente teve uma notícia um pouco mais positiva, que até acho que justifica um pouco a alta das bolsas essa manhã, de que o governo Trump ele vai dar um tempo para as empresas americanas se
se acomodar em relação a isso, então talvez ele dê uma liberação aí de 3 meses para que elas continuem usando os produtos dessa empresa, mas de fato a guerra comercial parece, não vou dizer que está no auge, mas acho que a gente está longe do fim, talvez a gente esteja no meio dessa guerra, e me parece que ambos os países, China e Estados Unidos, estão se preparando para uma longa batalha. Eu não acho que eles vão resolver isso rápido. Então, na minha visão, ou a gente vai ter uma piora muito forte da economia ou uma piora muito forte dos mercados antes deles voltarem para sentar e negociar, né? Eu acho que o Trump é muito sensível a isso, acho que o chinês é sensível, mas ele consegue controlar mais a economia e os mercados, dado o perfil de ser uma economia mais fechada, mais planejada, mas de fato acho que é uma batalha longa e que pega o mundo numa situação já delicada, já de fragilidade, né? Então, só comentando aqui rapidamente, hoje a gente viu dados de exportação da Coreia do Sul, por exemplo, dos 20 primeiros dias de maio, foram dados bem fracos. E a Coreia do Sul, por ser uma economia aberta, que está encrostada na Ásia, ela costuma ser vista como um termômetro para o crescimento global e para o crescimento da China. E os números de hoje sinalizam mais uma vez para um crescimento baixo. Então a gente tem uma guerra comercial que pode acentuar essa tendência de menor crescimento num momento que o mundo já está fragilizado. Então, de fato, no cenário internacional, eu continuo um pouco mais cauteloso, para não dizer negativo, né? Acho que talvez a situação tenha que piorar antes de melhorar. Legal, Dan, muito obrigada por sua participação. Espero que você volte aqui semana que vem e vamos continuar acompanhando. Obrigado, Mara. Obrigado aos telespectadores. Você que ficou aqui com a gente, dia. deixa a dúvida aqui para o Dan, curte, compartilha, deixa sugestões que a gente amanhã tá aqui de novo.